Olá, senhoras e senhores, irmãos, amigos, um bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu hoje quero iniciar o nosso vídeo aqui. Eu quero falar hoje um pouquinho do que Deus, o eterno, o soberano, o único eterno Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, tem feito na minha vida, na vida da minha família. Eu não poderia deixar de contar as vitórias que a gente já recebeu. Quando eu falo vitórias, é claro que tivemos lutas, porque através das lutas é que vêm as derrotas ou as vitórias. Isso vai muitas vezes depender de nós. E aqui no meu caso, eu gostaria de, assim, antes da gente entrar bem no assunto, que pedir a sua atenção para essa página que vai aparecer aí na sua telinha. Como você pode ver aí, é um laudo médico onde atesta que a minha esposa se instalou um câncer de mama no seio esquerdo dela. Isso, como você pode ver, a data aí, à sua direita, ali em cima, esse exame é datado de 2004. 2004. Portanto, está fazendo praticamente 14 anos que aconteceu isso aí, que foi feita essa cirurgia. Agora, o interessante é que, veja, eu hoje tenho quase 30 anos de evangelho, mas há 14 anos atrás, eu ainda era mais ou menos verde na parte da fé. Então, de certa forma, é um baque para a gente. De repente, a gente receber essa notícia de que a esposa da gente, aquela ajudadora que o Senhor nos colocou, né, na nossa vida para ser a nossa colaboradora, então, de repente, você vê essa pessoa com câncer. Até passa pela cabeça da gente coisas ruins, porque sabemos a gravidade que é um câncer. É sujeito que a pessoa perder um ente querido, como tantas pessoas já partiram por causa dessa doença. Mas aí aconteceu o seguinte: então foi feito os exames, foi feito a cirurgia, e após a cirurgia, então, teria o tratamento, né, por mais um determinado tempo, onde seria feito, então, as sessões de quimioterapia, radioterapia. E quando, então, nós chegamos lá para os exames de praxe, então o médico já avisou ela que ia começar naquele dia a quimioterapia. Então já foi mandar preparar ela para a quimioterapia. Só que aconteceu uma coisa que eu até fiquei de início espantado. E depois eu aprendi, eu agradeci a Deus. Porque então a minha esposa, ela pegou e falou ali para o médico: eu não vou fazer quimioterapia nem radioterapia. E aqui encerrou o tratamento, já foi feita a cirurgia, já foi tirado fora, e eu procurado. Aí o médico contestou com ela, e não, quem decide isso sou eu, e você tem que fazer esses procedimentos. Ela falou: não, doutora, não vou fazer.
Ele foi taxativo. Se você se negar a fazer esse procedimento, você vai morrer. Você vai a óbito. Você tem que fazer isso aí. Ela falou, doutor, não vou fazer esse procedimento. Falou, olha, a responsabilidade então é tua. E fique sabendo que você não vai ter muito tempo de vida. Ela então, ela falou para o médico, né, para o doutor, olha doutor, todos nós um dia vamos morrer. Só que esse dia, no meu caso, quem sabe é o meu Senhor, o meu Deus. Ele é que sabe a minha hora. E, portanto, eu confio que estou curada e está decidido. Assumo qualquer responsabilidade e não vou fazer essas quimioterapias. Olha, quantas pessoas que completam o tratamento de câncer, quando completa, faz todo o procedimento, toda a quimioterapia, a radioterapia, e é pouco tempo, falece, vai a óbito. E eu fiquei assustado a princípio, a minha esposa, ela se recusar a completar o tratamento. Mas depois eu compreendi que a fé, por favor, entenda você que me assiste, eu não estou incentivando ninguém a largar tratamento médico. Não, essa é a responsabilidade de cada um. Eu apenas estou falando aquilo que a minha esposa fez, um caso particular, um caso onde a fé operou na vida dela. E, portanto, que você veja que faz já cerca de 14 anos isso. E ela está, graças a Deus, saudável, tranquila. Há pouco tempo saiu um câncer no nariz, também tirou e está tudo bem, graças a Deus. Agora, logo alguns tempos depois, nós realizávamos cultos de adoração a Deus aqui em nossa casa. Um pastor amigo, pastor Isaías Cordeiro dos Santos, o irmão dele, o irmão Eliseu, o pastor, tem pastor Eliseu Cordeiro dos Santos, eles vinham realizavam um culto aqui em casa. E até eu quero abrir parênteses aqui, porque pastores hoje são muito mal vistos devido aos pastores canalhas, aos pastores que não são pastores, que são falsos pastores. Então, esses estragam para as pessoas honestas, as pessoas boas. Esses dois pastores, eles são diferentes. Eles têm o título de pastor, mas a gente reconhece neles o dom de pastor, porque eles pastoreiam. Eles não enviam os outros, eles vão fazer a obra. Eu mesmo andei madrugadas afora, viajando com eles, dando atendimento a pessoas. Então, o pastor Isaías, o pastor Eliseu, eles oraram também para a minha esposa, e graças a Deus tudo bem. Mas também aconteceu o caso de uma neta minha, neném, pequenininha, e ela teve um problema que precisava ser operada, precisava de uma cirurgia. Então, já estava tudo marcado, tudo certo, e inclusive passagem reservada para fazer essa cirurgia lá em Curitiba, só lá que podia fazer. Então, um culto aqui em casa, veja bem, a atenção para esse detalhe, um culto aqui em casa. Não era lá no templo, lá na igreja, era aqui dentro da nossa casa, esse culto. Então, o pastor Eliseu, ele orou para a minha neta com imposição de mãos, e olha, no outro dia ela amanheceu sã, sem problema nenhuma. Acabou a viagem para Curitiba, acabou a cirurgia, não precisa mais nada. Um dos meus filhos também teve um câncer de pele nas costas. Também foi tirado, foi extirpado aquele câncer de pele ali. E está bem, está ótimo, graças a Deus. Vivendo a vida dele, trabalhando, cuidando da família.
Então você vê o que o Senhor, nosso Deus, que o Senhor Jesus tem feito na minha vida, na vida da minha vida, porque aquilo que atinge a minha família me atinge a mim também. Então o nosso Deus, o nosso Jesus tem nos livrado. Temos tido livramento em seu nome. Lutas temos, mas graças a Deus por essa luta, porque através dessa luta nós podemos hoje estar testificando o que o Senhor faz, o que o nosso Deus faz por mim, fez por mim, faz por você que está assistindo também. Só, amados, que é preciso a gente entender uma coisa. Nós olhar as grandezas de Deus. Eu conversando com um irmão, alguns dias atrás, esse irmão me falou assim, olha, as pessoas, ele falou até nós, às vezes, nós limitamos o nosso Deus, a sua grandiosidade, nós limitamos a uma caixa. Nós colocamos Deus numa caixa, como se ele fosse pequeno. Muitas vezes a fé das pessoas é desta maneira. E não é dessa maneira o nosso Deus é grande. Realmente é assim que tem de pensar. Se nós queremos receber de Deus coisas grandes, nós temos que ver, nós temos que enxergar o nosso Deus pela fé também grande. Eu gostaria de ler alguns versículos aqui das Escrituras a respeito desse tema que nós estamos tratando agora. Que ali no livro de Jeremias, no capítulo 23, versículo 24, diz assim, ocultar-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então, o tamanho do nosso Deus preenche o céu e a terra. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, também nós vemos que está escrito assim, mas de fato habitará Deus na terra. Isso é Salomão, né? Falando, de fato habitará Deus na terra, eis que o céu e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu te edifiquei. Salomão tinha edificado o templo, né? Templo maravilhoso para Deus, mas ele compreendeu que uma casa, um templo daquele tamanho, daquela magnitude, não abrigaria ao Senhor, não abriga ao nosso Deus. Também em Atos, ali, no capítulo 17, a partir do versículo 24, nós vemos uma passagem onde o apóstolo Paulo, pregando, visitando Atenas, né? Ele, então, passando ali pela cidade, ele viu muitos altares e muitos ídolos, muitas estátuas de deuses ali. Ele estava aborrecido com aquilo. E então ele pregava ali, levaram ele no Areópago. E lá então ele falou aos atenienses, né? Eu vejo que vocês são umas pessoas muito religiosas, porque passando por aqui eu vi os seus altares, e inclusive vi um altar que está dedicado ao Deus desconhecido. E aí ele falou, é esse Deus que estou pregando para vocês. É esse Deus que eu estou anunciando a vocês. Esse Deus que vocês chamam de Deus desconhecido é o Deus que fez o céu, fez a terra e todas as coisas que existem. E passou então a falar a respeito de Jesus Cristo. Mas você veja o que ele diz, Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra,
não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. As dispensações, né? Para buscar, quer dizer, Deus fez tudo isso para buscarem a Deus, se porventura tateando, né, ou procurando no escuro, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. E aqui no versículo 28, que eu acho de suma importância, sumamente interessante para nós, quando ela diz assim, na sequência, né, pois nele, em Deus, nele, vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque deles também somos geração. Interessante que nele vivemos, nos movemos e existimos. É em Deus, nele nós movemos e vivemos e existimos. Eu olho aqui, esta parte aqui, como o nosso Deus, comparando, até uma comparação rústica, sim, mas é para menor entendimento, comparando com uma sala de sauna. Ali a gente vê que aquele ambiente está todo cheio de vapor, um vapor denso. E as pessoas se movem no meio desse vapor. A gente pode imaginar o nosso Deus mais ou menos assim, só não em uma sala, no universo todo. E nós nos movemos nele, nós andamos nele. Então, nós não podemos ver, como ele fala aqui, se porventura tapeando, possa encontrar ainda que não está longe, que ele está aqui, estamos nos movendo nele. Como as pessoas se movem lá na sauna, naquela névoa, assim nós nos movemos em Deus. Este é o tamanho de Deus, esta tem que ser a compreensão que nós temos de Deus. O que é lamentável, amado, que hoje em dia, como o irmão bem falou lá, que as pessoas limitam Deus. As pessoas colocam Deus em uma caixa, em uma caixinha, colocam Deus entre quatro paredes, como se ele fosse um ser humano, um ser limitado. E isso fazem com interesses particulares. Como eu falei, pastores são mal vistos hoje, exceto alguns que sofrem por causa dos maus. Mas a maioria trabalha, usa o evangelho em benefício próprio. Então, o que eles fazem? A tática que eles têm é fazer com que as pessoas entendam que só vão encontrar Deus, só vão encontrar milagre, só vão encontrar cura lá onde eles ministram. Então tem a igreja A, a igreja B, a igreja X, a igreja Z, cada uma procura fazer alguma coisa para atrair as pessoas e ter as pessoas lá presas na sua mão. É como uma gaiola. É uma das razões que muitas pessoas estão compreendendo isso, estão deixando o sistema religioso. Está sendo uma debandada geral, porque as pessoas estão entendendo que Jesus Cristo veio nos libertar. E a libertação começa por libertar da religião, libertar desse jugo da religião, que é os líderes religiosos terem as pessoas na mão, terem as pessoas como que presas ali, prende a mente das pessoas. E então as pessoas daí têm aquela fé pequenininha. Veja que Deus nos deu o livre-arbítrio
em tudo. Nós somos responsáveis, podemos ter uma liberdade de escolha e somos responsáveis pelos nossos atos. Então, a respeito do Senhor nosso Deus, quando nós vemos ele pequenininho, por exemplo, eu tenho que ir lá na igreja X ou na igreja Y, porque é lá que eu vou receber a vida cura, é lá que eu vou receber os meus favores de Deus. Então a fé desta pessoa está limitada àquele lugar. Não é o apóstolo tal, o pastor tal, o bispo tal, que são os ungidos do Senhor. Então é só eles que podem ministrar a cura, ministrar a bênção na vida das pessoas. Isso é uma escravidão, isso é ficar escravo daquelas pessoas. Por causa disso que eu digo que tem pastores que são ótimas pessoas e que têm o dom de pastor. Este pastor que eu falei há pouco, pastor Isaías, pastor Eliseu, e deve ter mais outros que agem como eles. Eles nos ensinam a crescer em Cristo. Eles nos ensinam que para entrar no reino de Deus, nós temos de ser como criança. Mas uma criança nasce e se desenvolve, e cresce e se torna adulto. Assim é no reino de Deus. Nós temos de crescer em Cristo, nós temos de nos tornarmos adultos, temos de chegar à estatura de Cristo. E neste momento é o momento que nós vamos, então, começando a não depender mais daqueles que nos mostraram o caminho. Vamos dizer assim, o pastor, ele ensina, é a obrigação dele ensinar, e à medida que nós vamos crescendo, nós vamos ter que ir deixando a nossa dependência do pastor, e vamos ter que ir fazendo discípulos para Cristo. E não é o que está acontecendo em muitos lugares. Estão prendendo as pessoas e fazendo as pessoas ser dependentes deles. E é lamentável isso. Agora, essas pessoas também estão lá, não são libertas. Estão lá presas de uma denominação, de uma liderança religiosa, mas são presos porque querem. Porque se pegasse a Bíblia, estudasse a palavra de Deus, examinasse, iam deixar de se lugar, iam sair, e iam, porque é impossível servir a uma denominação e servir a Deus. Não tem como nós obedecer a dois senhores. A menos que esta denominação ela seja certinha e enquadrada dentro da vontade de Deus. Aí sim. Então, amados, o que acontece é isso. Nós queremos ter vitória. Lutas todas nós temos. Agora, queremos ser vitória, queremos ser vencedores. É preciso que Deus esteja em nós e nós esteja em Deus. Jesus falou, não foi eu que vos escolhi, não foste vós que vos escolheste, mas eu vos escolhi, eu vos nomeei, para que vai deles fruto, e o vosso fruto permaneça. E depois o Senhor fala, sem mim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, sem mim vocês nada podem fazer. E acrescenta, aquilo que estiver em mim, nas minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo que quiser, vos será feito. Então, para que nós tenhamos vitória, como graças a Deus eu tinha, estou contando e provo da maneira que precisa, é porque Deus se compadeceu de mim, em primeiro lugar. Deus é misericordioso para aqueles que são sinceros para com Ele. E segundo, porque eu procuro honrar a Deus. Eu não vejo Deus entre quatro paredes, lá presa, pequenininha, onde eu preciso de ter objetos para completar a vontade de Deus da minha vida. Não. Deus é soberano, Deus é grande e os seus feitos são grandes. Vamos olhar lá para o Mar Vermelho, quando foi aberto. Vamos olhar para quando Josué orou
e o sol parou a pique a meio-dia para que eles vencessem a batalha. Vamos olhar para Gideões, com 10 mil pessoas, o Senhor foi diminuindo até ficar 300 pessoas. Vamos olhar para Elias, vamos olhar para tantas pessoas de Deus que venceram porque creram no Senhor, porque creram no poder de Deus. Não vacilaram diante dos problemas. Vamos ter exemplo com Davi. Ele é pequenininho, um garoto, e ele enfrentar aquele gigante, e o gigante tomou. E não foi só isso. A nação de Israel foi liberta, foi livre do jugo dos filisteus, graças à fé daquele pequeno. Irmãos, ali no livro de Tiago capítulo 5, versículo 16, vou ver diante, tem antes, versículo 15 ali, que já fala, está alguém entre vós alegre, cante louvores, está triste, ore, né? Se está alguém doente, chama os presbíteros da igreja, veja que não diz para levar-se dentro da igreja, para chamar os presbíteros da igreja, para orarem lá na casa, né? E então a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se tiver cometido pecado, serão perdoados. E nós vemos que no versículos 16, 17 e 18, o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Veja que interessante. Confessar os pecados uns pelos outros, isto é, se eu ofendo alguém, eu não tenho que confessar para o padre lá como ensino, ou lá para um pastor ali. Eu tenho que confessar para aquela pessoa que eu ofendi. Olha, eu te ofendi, eu reconheço. Isso é confessar. É reconhecer a culpa. E confessar os vossos pecados uns aos outros. E orar uns pelos outros para que sareis. Aqui está, né, o segredo para a cura, o segredo para o sucesso na vida espiritual. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Agora vem aqui, olha a libertação aqui. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Olha que maravilha! O apóstolo Tiago está dizendo para nós: olha, vocês não precisam ir lá atrás de alguém para orar para vocês. Vocês não precisam ir se bater, viajar. Vocês não precisam ir subir 300 degraus lá de joelho, assim, para pagar a promessa. Vocês não precisam nada disso. Deus está aí com vocês, aí na tua casa. Se você está doente, se tem problema de espirituais, chame os presbíteros da igreja, daqueles unge com óleo e ore. Por que chamar os presbíteros? Porque os presbíteros, os anciãos, são aquelas pessoas que são aqueles que estão mais capacitados, que têm mais tempo, já falam anciãos, que têm mais conhecimento, mais confiança, mais fé. E também para que eles preguem a palavra, porque essa pessoa pode estar em pecado. Então ele precisa ser curado, não só fisicamente, mas espiritualmente também, né? Então é preciso que pregue a palavra, essa pessoa se arrependa, se conserte com Deus. Então vai receber a sua cura. Não fala nada que é alguém especial. Fala que Elias, veja o que Deus fazia através de Elias. E ele era um homem comum, não eu, como qualquer outra pessoa, sujeito aos mesmos problemas que nós estamos. Era uma pessoa normal como nós. Só que era uma pessoa de fé, era uma pessoa que ele olhava a Deus como um Deus grande, não como um Deusinho pequeno, que precisava ir lá em tal lugar, viajar não sei quanto tempo lá, fazer um encontro com Deus. Hoje falo encontro com Deus. Quando a palavra nos diz que nós vivemos nele, que nós estamos nele, que ele está ao redor.
Eu sei, eu tenho a plena certeza, eu não estou vindo de Deus aqui de ter modesto estúdio, mas Ele está aqui, porque preenche tudo. O salmista falou, para onde eu me vou da tua presença? Se eu subir ao mais alto dos céus, tu estás lá. Se eu descer ao mais profundo do abismo, lá também tu estás. E ele vai mais longe, ele fala, é maravilhoso este conhecimento, tu me sondas. Tu conhece meu assentar, meu levantar. Tu me viste ainda quando eu nem era formado no ventre da minha mãe, quando eu estava no culto, quando ainda nada existia de mim, né? O Senhor foi vendo quando os meus ossos foram sendo montados, meu esqueleto lá, quando o meu corpo foi sendo tecido. Agora, amados, nós precisamos lamentar, precisamos de tanta coisa por causa de um câncer, por causa de alguma coisa que nos atinge. Satanás sempre vai procurar nos atingir, sempre, ele não desiste. Mas nós vamos estar sempre olhando para o nosso Deus desta maneira como Ele realmente é, grande, poderoso, onisciente, onipresente, é criador de todas as coisas, é o maior. Então vamos estar com Deus que é o maior e nós vamos ter a vitória em todos os aspectos da nossa vida. Tá bom? Então aqui eu queria deixar essas palavras aqui para vocês que têm assistido. E eu espero que sejam palavras que edifiquem, que sejam palavras que tenham assim, serventia às pessoas que estão me assistindo. Que sejam palavras que você possa confiar no nosso Deus e ver Ele do tamanho que Ele é e ver os milagres que Ele faz na tua vida e na vida de todos aqueles que creem. Tá bom? O tempo passa e a gente precisa encerrar por aqui. Ainda tem muito o que falar. Nós vamos parando por aqui. E eu agradeço pela tua companhia. Peço a meu Deus que abençoe a tua pessoa, a tua família, o teu lar, a tua casa, os teus projetos, o teu trabalho, que sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E se for da graça do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, na paz de Cristo. Até.